Bom dia, gente. Tudo bem? Todos bem? Graças a Deus. Meu nome é Yuri, sou o pai da Maria Flor e da Catarina, esposo da Vanessa, filho de Deus. Amém, né, gente? Amém. Essa parte é muito importante, né? Hã? Imagina se, né? Imagina se não, né? Seria perigoso. Brincadeiras à parte, gente. Vamos lá. Muito difícil pregar depois da Camila, porque a Camila deixa o nível lá em cima. E aí ter que manter é. Estou nervoso. Fique muito claro. Gente, assim, ontem para nós como família foi um dia muito agradável, né? Nós fomos passear, fomos ao shopping, fomos comprar árvore de Natal, presente de Natal. Não sei se você já fez isso com crianças, quando as crianças acham que tudo é 99 centavos. A criança sai pegando as coisas, jogando no carrinho assim, eu falo assim, não, não, não pode não. Vai, não pode. E acho que tudo é barato. E por que eu estou falando disso, né? Porque dezembro, ele normalmente é um mês que denota pra gente compras, Natal, árvore de Natal, luzes, pisca-pisca, aquela coisa toda natalina. E aí todo mundo vai lembrar do vídeo. Valeu, Natalina, né? Então, é um mês natalino. Algumas pessoas consideram que esse mês é um mês de muita correria, de muitas dívidas para pagar, onde as coisas ficam mais caras, vídeo Uber que nós temos que pegar para vir para cá, fica um pouco mais caro também. Só que, será que esse é o sentido último desse mês? Que no final das contas fica assim, fica muito corrido, fica muito comercial por causa do Natal. Todo mundo concorda comigo? As festas de final de ano acabam indicando como fica o fluxo desse final de ano. Só que para nós, como crentes em Jesus, será que nós continuamos com a ideia de que esse mês é assim, mas o mais importante é o sentido dele, que é o nascimento de Jesus, ou nós nos deixamos levar pelo sentido comercial, que é a aceleração, que é o gasto, que é o consumo, enfim. Como é para nós? Como é o nosso relacionamento com esse final de ano? É óbvio que, por exemplo, se nós analisarmos bem, esse período é um período marcado por filmes natalinos. Quem gosta de ver filme natalino? É muito legal, é divertido, né? É muito bacana. Também de muitas compras, de dar muitos presentes. Então essas coisas acabam moldando a nossa mente de que, cara, dezembro, que mês legal, muito filme, esqueceram de mim, não sei o quê, aquelas coisas todas. Só que se a gente não prestar atenção, a gente acaba sendo moldado. Porque anualmente é esse ciclo que se repete. É o ciclo de consumo, entretenimento e gasto. Gasto, consumo, entretenimento o tempo todo. Só que, como crente, eu queria trazer hoje uma perspectiva sobre a obra redentora de Jesus, desde o seu nascimento até a crucificação. E eu sei que você sabe dessa história de cor e salteado. Eu sei que está um pouquinho quente aqui também, mas eu peço a paciência dos irmãos e atenção aqui comigo. Porque se nós somos crentes, ouvir sobre a obra redentora de Jesus nunca é cansativo demais. Vamos abrir a Bíblia em Atos 3, a partir do versículo 22, por favor. A ideia de hoje é a gente tratar do nascimento de Jesus e da sua obra. Porém, nós vamos tratar trazendo um paralelo, porque muita gente pode ser levada a pensar que a obra de Jesus ela começa no seu nascimento ou no Novo Testamento. Só que isso não é uma realidade, né? Nós sabemos que Jesus ele já é pré-anunciado desde o Antigo Testamento e por isso o Antigo Testamento ele não deve ser ignorado. Todos abriram em Atos 3? Sim? Aqui é Pedro fazendo um discurso. E ele finaliza o discurso dizendo o seguinte, versículo 22. Pois Moisés disse,
o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o que vos disser. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. Versículo 24. E todos os profetas, novamente, todos os profetas que falaram desde Samuel e os que o sucederam também anunciaram a esses dias. Até aqui. O 25 a gente deixa para lá. O que a gente tem aqui? A gente tem Pedro fazendo um discurso logo após a descida do Espírito, indicando que Jesus foi pré-anunciado por todos os profetas desde Samuel. Ok? A gente não tem tempo suficiente para tratar de todas as profecias que anunciavam Jesus. Quem dera se tivéssemos, a gente passaria algumas boas horas aqui falando sobre elas. Como não é possível, a gente vai tratar algumas profecias, o que elas indicavam e como elas se cumpriram. Eu peço que vocês, se estiverem anotando, deixem o bloco de notas aberto, porque a gente vai ler alguns bons textos. Quando Pedro fala que Jesus Cristo ele foi pré-anunciado, significa que Jesus Cristo ele não é um jeito que Deus deu de resolver o problema. Do tipo, criei tudo bem, de repente apareceu o mal, e agora eu tenho que dar um jeito disso ser resolvido. Não. Não tem como. Não foi assim. Jesus sempre esteve no plano de Deus. Jesus sempre esteve no plano de Deus. Se ele sempre esteve no plano de Deus, obviamente, nós não deveremos pensar em Jesus como um mero acaso, como uma mera coisa que apareceu e pode ser descartada. Porque a gente acabou de ler aqui no texto que falava que todo aquele que o rejeitasse seria esmagado por Deus. Então Jesus é um ponto fundamental. Jesus é importantíssimo. Jesus não pode ser tratado como qualquer outra coisa a não ser aquilo que ele é. E se nós não tratarmos Jesus da maneira que ele é, nós estamos o desprezando. Novamente, se nós não tratarmos Jesus da maneira que ele é, nós estamos o desprezando. Porque nós podemos achar que a nossa maneira de lidar com Jesus é a nossa maneira. Só que Jesus é Deus. Jesus é Deus, desde antes da sua encarnação. Por isso que ele recebe o título de Filho do Homem. A segunda pessoa da Trindade, que um dia encarnou. E essa tem que ser a nossa mentalidade quando nós pensamos em Jesus. E nesse período de dezembro, nós estamos celebrando o nascimento de Deus eterno encarnado. Portanto, a encarnação ela é um mistério. Como pode Deus um dia ser um bebê? Como pode Deus um dia caber na barriga de uma mulher? Como pode o Deus, criador e sustentador de todas as coisas, que nunca deixou de sustentar todas as coisas, ser uma criança birrenta? É um mistério, irmãos. Porque Jesus não deixou de ser Deus ao ser encarnado. Jesus não teve momento que ele falou, opa, agora eu não sou Deus porque eu sou um neném. Mesmo sendo neném, ele é Deus. Me explica como? Não tem. Por isso é um mistério. Como eu falei, nós vamos analisar alguns textos. O primeiro deles é Gênesis 3,15. E eu quero que vocês abram para mim aí para me acompanhar. Um ponto importante, eu falei aqui no desenvolvimento profético esse ano. Por favor, ano que vem, irmãos, participem. Tá? Venham para a gente trabalhar bem o que é o profético. Eu falei com os irmãos que quando nós fazemos análises de profecias, principalmente do Antigo Testamento, nós precisamos considerar que a profecia do Antigo Testamento, ela não necessariamente tem seu cumprimento apenas no Novo Testamento.
Então, a profecia dita no Antigo Testamento, ela estava dentro de um contexto. E esse contexto era muito importante para os ouvintes da profecia. Logo depois, nós vemos um cumprimento pleno, ou novamente esse cumprimento sendo repetido. Então, quando nós analisarmos as profecias do Antigo Testamento, que nós veremos aqui agora, considere isso. Elas tinham um sentido para os ouvintes e têm também um sentido para nós. Em Gênesis 3,15 é um evento pós-queda. E Deus, depois de dar os julgamentos, as condenações para o homem e para a mulher, ele se direciona agora à serpente. E diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Aqui o Senhor está indicando para a serpente que haveria uma guerra contra aquilo que é a semente da mulher. Quando você analisa isso sem entender todo o resto, o que você pensa? Olha, quem pode ser a semente da mulher? Diretamente, pensando só no texto, você pensa logo em Eva. Gente, Eva vai ter um descendente que vai ferir a serpente. E ponto. Os leitores de Gênesis não conseguiam imaginar que falaram, não, Jesus Cristo é a semente da mulher que está vindo aí. Não, eles não sabiam. Então, o que fica? Uma expectativa. E é isso que eu queria trazer para a gente. Quando se analisar esse texto, para os leitores de Gênesis, ficou-se uma expectativa de redenção. Uma vez que Adão e Eva se sucumbiram à tentação da serpente, quem então é aquele que vai pisar na cabeça da serpente? Quem é esse? A pergunta que fica é: quem é essa semente? Novamente, nós sabemos, mas para os leitores eles não sabiam. E nós não podemos tratar com desdém, porque nós sabemos. Nós precisamos ter ardente expectativa em saber quem é a semente da mulher, que o próprio Deus disse que viria para esmagar a cabeça daquela que tentou o homem e a mulher e os livrou da presença de Deus. É como se Deus estivesse falando para a serpente o seguinte: vai chegar alguém que é a semente da mulher, que vai parar com a tua obra maligna de tirar pessoas da minha presença. Esse é o impacto da profecia do porém inimizade entre ti e a semente da mulher. É a semente da mulher sendo redentor e a serpente padecendo, não tendo mais poder de tentar e fazer cair homens de Deus. Quem é esse? Quem é essa semente? Quem é esse descendente da mulher? É essa expectativa, irmãos. O segundo trecho que eu quero que a gente abra é Isaías 7, por favor. Isaías 7 também extremamente conhecido, que talvez você saiba de cor. Isaías 7,14. Todos abriram? Eu espero um pouquinho. Podemos? Isaías 7,14 diz o seguinte: pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Tem versões que vai estar escrito a moça ou a jovem. Alguma versão está assim aqui? Não. Tem versões que em vez de virgem está escrito a moça ou a jovem. Qual o contexto aqui? Se você analisar o texto do versículo 10 ao versículo 25, você vai ficar meio em dúvida se de fato esse texto está falando do nascimento de Jesus. Mas, novamente, a profecia bíblica, principalmente no Antigo Testamento, ela tinha um sentido para os seus ouvintes originais e para nós, pós-vinda de Jesus.
Então tem aqui um sinal: a virgem ficará grávida e dará um filho, e esse será chamado Emanuel. Ponto importante: Deus é quem dá esse sinal. Deus é quem dá esse sinal. E agora, de coração, reflita. Você acredita de verdade que Maria engravidou de Jesus sendo virgem? Você acredita, você confia nisso? Você confia que isso é possível? O relato bíblico diz isso, não diz? Só que a gente vai se tornando adulto e a gente começa a se questionar de algumas coisas. E o escândalo da gestação virginal de Maria? Você realmente acredita que isso é real, que isso é possível? Que Deus fez isso uma única vez na história? Foi anunciado. Isaías anunciou. Tanto Lucas quanto Mateus fazem uso desse prenúncio para indicar o seguinte: Deus disse que daria um sinal da sua fidelidade, a virgem ficaria grávida, e Maria ficou. A gente vai ver o texto de Lucas logo depois. Então o nascimento ou a gestação de Maria é, no final das contas, um sinal. Deus ainda cuida do seu povo. Só que vamos conectar isso com a profecia de Gênesis? A semente da mulher. Que mulher? Agora sabemos que é a virgem. Uma mulher virgem é o sinal da fidelidade de Deus. Quando a virgem engravidar, estaríamos diante de quem? Da semente prometida em Gênesis. Que novamente tinha a função de esmagar a cabeça da serpente. Vamos para o Novo Testamento. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 1. Lucas 1, a partir do versículo 26. Vocês estão comigo, gente? Obrigado. Se estiver comigo, pessoal, traz alguma água para mim, por favor. Aproveita que estão comigo. Mantenham a voz com este homem. Lucas 1, a partir do versículo 26. É um texto minimamente grande e a gente vai ler do 26 ao versículo 35, beleza? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Mas, ao ouvir essas palavras, então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. Versículo 32. E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Versículo 34. Então Maria perguntou ao anjo: Como poderá acontecer se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Amém. Então nós vemos aqui no relato de Lucas o cumprimento da profecia de Isaías. Um novo cumprimento. Nós temos uma virgem prometida a casar, sendo cheia do Espírito, o Espírito cobrindo aquela mulher para ela ficar gestante, para ter o Filho de Deus, Jesus Cristo, por milagre,
por mistério, pela glória de Deus, para cumprir com a sua palavra. Então Deus é quem tem cuidado da vinda de Jesus desde sempre. Desde sempre, sem nenhum tipo de intervenção humana, sem nenhum tipo de modo humano de operar. Deus faz com que o seu filho se adeque à realidade humana, cabendo na barriga de uma mulher. Tudo isso para vencer o mal em nosso favor. É Deus que está empenhado na nossa salvação. É Deus que está empenhado no mistério da redenção. Deus empenhado na sua própria obra. Não somos nós. Diante daquilo que Deus faz para cumprir com as suas promessas, qualquer coisa que nós fazemos é ínfimo, pequeno, não vale de absolutamente nada, porque nós não tínhamos como planejar que o jeito de sermos salvos seria Deus cabendo na barriga de uma mulher. E assim, eu não sei como é a sua forma de expressar pavor. Para mim isso é assombroso. Acompanhando as 2 gestações da Vanessa, na verdade as 3, uma nós perdemos, uma veio extremamente prematura e outra veio de 40 semanas, um mistério. Nós vemos como é crítico a gestação, como é perigoso hoje, tendo diversas tecnologias que nós temos, suporte médico, consultas e etc. Imagina há 2000 e tantos anos atrás. Os riscos que o Filho de Deus correu para nascer, para aquela gestação continuar. É Deus colocando em risco o seu filho. Aos perigos humanos. Mas Deus fez por amor a cada um de nós cumprir a sua palavra. Então, para mim, é assustador. Se me perguntam se eu quisesse colocar minha filha de novo na barriga da mãe dela e passar por todo o processo gestacional, eu diria um sonoro não. Por quê? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Mas Deus fez isso com seu filho. Jesus, pelo fato de ser concebido pelo Espírito, ele não herda a natureza humana pecaminosa. Logo, Jesus é um homem sem pecado, amém? Então, se você ouvir teoria da conspiração, que Jesus pecou e etc., por favor, passa. Que isso é heresia. Então, Jesus é santo, o único homem santo, puro e justo, porque ele é Deus. E sendo Deus, ele não compactua com nenhum tipo de pecado, graças a Deus. Mas ao mesmo tempo, sendo um homem, ele experimenta sofrimentos que envolvem a nossa natureza. E aqui eu gostaria de gastar um tempo nisso. Porque o fato de Jesus ser homem, ser Deus, homem-Deus, plenamente, né? Algumas semanas a gente cantou a música que fala plenamente homem, totalmente homem, totalmente Deus, né? A gente precisa acreditar nisso, mesmo que a gente não entenda, porque de verdade, ou eu sou muito burro, ou é muito difícil de entender o mistério da encarnação. Como pode um homem ser Deus? É um escândalo, é difícil, é um mistério. Porque eu penso na humanidade, eu penso em debilidade. Desde que o pecado está no mundo, o homem debilidade, fraqueza, sofrimento. E nós, na condição de seres humanos, fraqueza, sofrimento, debilidade, nos torna suscetíveis a pecar.
Jesus foi um homem experimentado em dor e sofrimento e não pecou. Não pecou. E a nossa mente que relativiza as coisas pode pensar o seguinte: mas ele não sofreu tanto. Pô, ele não foi tão tentado. Ou então o texto bíblico ele é mentiroso, porque fala que Jesus foi tentado. O texto de Hebreus já fala que ele foi tentado em todas as coisas. E por isso ele pode nos socorrer no dia da tentação. Em todas as coisas, irmão. O que você tem de tentação? Jesus sofreu. Mas vamos lá. Qual o contexto que Jesus nasce? Jesus nasce num contexto em que o povo hebreu, o povo de Israel, estava sob domínio do Império Romano. Totalmente dominado pelo Império Romano. Então, automaticamente, eles não tinham autoridade ou direito de ir e vir tranquilos. Os romanos tratavam eles com escárnio, com um certo racismo. Jesus nasce em Nazaré, que é a pior terra que poderia ter nascido. Jesus era pobre. Pobre. Jesus nasceu de uma virgem que estava prestes a casar. Você imagina que Jesus não foi escarnecido? Você não imagina que Jesus tenha sido maltratado, encontrado debilidade na sua infância, na sua adolescência? Você não imagina Jesus culturalmente tendo problemas e conflitos com os romanos? Então, socialmente, Jesus já sofria, já padecia. Alguém aqui é milionário? Não. Então, Jesus se identifica com a nossa pobreza, com a dificuldade que é tentar viver uma vida justa em meio a meios opressores. Jesus não teve uma vida mansa, apesar de ser Deus e ter paz em si mesmo o tempo todo. Então Jesus possivelmente viu preocupação dos seus pais. Yuri, você está supondo, beleza, o texto diz que Jesus ficou no templo ensinando e seus pais foram embora. Você imagina que os pais dele voltaram assim: meu Deus, Jesus está no templo. Imagina o desespero, você esquece seu filho em algum lugar. Hoje tem WhatsApp. Na época não tinha. Mesmo ele tendo 12 anos, deve ter sido, cara, meu Deus, cadê Jesus? Né? Preocupações foram experimentadas. Ele viu. Jesus chora na morte do seu amigo. Jesus vê os seus discípulos o tempo todo com pavor, com ansiedade. E a resposta dele é sempre resposta de quê? De estender a mão, de compadecimento. A semente da mulher, agora encarnada por um mistério, agora passa a expressar no toque como Deus é. Como é a pessoa de Deus. Então, quando nós pensarmos em cantar Deus, eu quero saber como você é. Texto bíblico. Mas eu quero experimentar fé. Fé. Porque você pode viver uma vida inteira sem ter um toque efusivo do Espírito. Isso precisa estar tudo bem para a gente. Tudo bem. Yuri, eu nunca vi um milagre. Crê em Deus? Amém. Porque senão é você pedir provas para um Deus que já encarnou, já mostrou toda a sua glória, sendo homem, e deixou os relatos para a gente ver que isso é real. E às vezes, nos nossos conflitos internos, nós esquecemos que Deus encarnou e fez a sua obra, e não precisa mais mostrar nada para nós. Nós precisamos de fé.
Vamos seguir no leitura de textos. Abram para mim em 2 Samuel 7, porque já vimos que Deus já havia anunciado que Jesus viria. Amém? Amém. Jesus vem e cumpre essa promessa. Amém? Logo, Deus é fiel para cumprir promessas. Deus não é mentiroso. 2 Samuel 7, versículo 12 e versículo 13. 2 Samuel 7, 12 e 13 é um versículo muito conhecido por quem já trabalhou com sala de oração, porque tem a ver com a construção de um lugar, uma morada para o Senhor. O anseio de Davi de construir. Está filmando, né? Pessoal do corte, por favor, tá? Depois. O que acontece? O anseio de Davi aqui em construir um templo, ele não é chancelado por Deus, tá, gente? Assim, Deus não chancela, beleza? Então, Deus, eu quero construir um lugar para você morar. Deus, ele não fala assim, que bom, tá bem, construa. Não, ele não faz isso, tá? Ele vai falar que Davi não poderia construir um templo e fala que quem edificaria seria o seu sucessor. E aí você pensa o quê? Salomão construiu, certo? Dentro da descrição, ele fala que seria dado a esse sucessor um reino eterno, para sempre. Templo funcionando eternamente. Salomão não construiu um templo eterno, tá? Então estava falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que vai construir um templo e um reino eterno. Então, quando você lidar com esse texto e pensar, Deus, eu quero construir, Jesus já está construindo. Amém? Beleza. Pessoal, depois, beleza. Dito isso, 2 Samuel 7, 12 e 13, diz o seguinte: quando os teus dias se completarem e descansarem com teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele. E ele edificará uma casa ao meu nome, e para sempre estabelecerei o reino dele. Então temos aqui uma indicação divina de que um descendente de Davi teria o seu reino plenamente estabelecido. Segundo trecho, vamos lá em Daniel 7, versículo 13 e 14. Lembrando que a gente está seguindo aqui um paralelo de análise de textos proféticos e de cumprimento das profecias que Deus deu. Se você não está anotando, vai ter que ver no YouTube depois para ver tudo que a gente leu. Daniel 7, versículos 13 e 14. Lembrando, 2 Samuel, a gente acabou de ver que um descendente de Davi teria o seu reino estabelecido para sempre. Daniel 7 diz o seguinte, versículo 13: eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com o Filho do Homem vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso e a ele foi levado. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. Então, quando nós juntamos as profecias de 2 Samuel e de Daniel, nós consideramos que o Filho do Homem é aquele que vai ter o seu reino eterno, dado por Deus. Dado por Deus. Lucas 4. Do versículo 16 ao versículo 21, diz o seguinte: chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele o abriu e o achou em um lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim,
porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhares todos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem que acabais de ouvir. O último trecho dessa leitura direta é Lucas 11, versículo 20. Diz o seguinte: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Lemos 4 textos, irmãos. 4 textos para justificar aqui que, apesar de não ter nascido diretamente no reino, Jesus Cristo é o Rei anunciado, o Filho do homem, do qual tem o Espírito de Deus sobre ele, que o capacitou para realizar obras milagrosas e poderosas, obras que apenas Deus poderia fazer. E, ao mesmo tempo, por meio das suas obras, indicar que o reino eterno de Deus havia chegado aos homens, não de maneira material, mas de maneira espiritual e totalmente palpável. Espiritual e palpável. Jesus justifica que o reino havia chegado por causa das suas obras. Então, numa expectativa de um reino ou um sucessor de Davi que estabeleceria o trono e elevaria uma grande casa para Deus, Jesus estava construindo isso em pessoas, por meio de pessoas, e continua construindo em mim e em você, porque Ele continua construindo. Porque o reino chegou a cada um de nós por causa desse Filho do homem que recebeu autoridade para tal. Então, quando eu começo falando hoje que nós não podemos nos relacionar com Jesus de qualquer maneira, é por tudo que Ele é, representa e faz. Nós não podemos nos relacionar com Jesus sem ter em vista que Ele é o Filho do homem, o grande Rei, aquele que é esperado por todo o cosmo, e veio e expressou as suas obras. Só que qual é o ponto crítico das expressões das obras de Jesus? É que Ele acumula para si muitos opositores. Então você sabe bem da história, eu sei bem da história. Jesus o tempo todo tem opositores. Opositores religiosos, opositores que são aqueles que são descrentes, que não têm fé nele. A oposição do limite da carne. Só que mesmo assim, Jesus é impetuoso em realizar a obra de Deus. Isso é muito significativo, gente. Porque nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos diversas mazelas, problemas. Tudo é muito difícil para nós, mas nós adoramos um Deus que enfrentou oposição a todo tempo. Todo tempo. Então, se você tem uma visão fantasiosa de um Jesus que caminhava poderosamente, de fato era, mas havia oposições. Lê o livro de Marcos, por exemplo, que é um evangelho curto, o tanto que você vê de Jesus confrontando pessoas. Tanto de pessoas que aparecem para indagar o porquê ele está fazendo aquilo, daquela forma, naquele dia. O quanto que ele fala, olha, vocês não têm fé. E eles não sabiam que não tinham fé. E a minha preocupação é de nós não termos fé e acharmos que temos.
Então, em nome de Jesus, se você não tem, ou eu não tenho, uma capacidade de ter expectativas positivas, creia pelo que Jesus fez, que foi a resposta que ele deu. Olha, se vocês não creem no que eu faço, olha para os sinais. João Batista mandou pessoas saberem se era ele quem deveria de vir. Ele fala, olha, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo. Então assim, olha os sinais, olha os sinais. Já estamos caminhando para o final. Continue comigo mais um pouquinho aí. Vamos lá para Lucas 22. Nós já reconhecemos que Jesus foi pré-anunciado no seu nascimento virginal, de que ele é o Filho de Deus, que ergueria um trono, que seria eterno, uma casa para Deus habitar. Jesus é responsável por isso, é aquele que nós estamos vendo que concentra em si mesmo todas as profecias de redenção que Deus faz para o povo. Então Jesus é uma pessoa importantíssima. Amém? Amém. Mesmo que ele tenha vivido em meio a dores e sofrimentos, Jesus é aquele que é Deus, capaz de se compadecer de mim e de você. Que na sua ressurreição, ele garante que estaria conosco até o findar dessa era. Amém? Você já teve aquele momento que parece que Deus não está contigo? Não, só eu. Não parece? Muitas vezes. Então, todas as vezes que a gente tem essa sensação, a gente precisa colocar os nossos olhos e a nossa mente no fato dele ser Emanuel. Emanuel. Mas eu não estou sentindo. Então ele é mentiroso. Ou ele é conosco todos os momentos, ou não. Então, apesar de eu não estar o percebendo, ele está. E essa dinâmica do ver e do crer é uma dinâmica que só é possível nos trazer paz se nós tivermos fé. Fé. Estou num momento de muito conflito e estou atribulado. Parece que Deus não está ouvindo a minha oração não passa do teto. Então, Jesus diz em Mateus 6, que quando nós orarmos, o nosso Pai que vê e está no secreto, estaria ali, né? Então ele está ouvindo. E às vezes nos falta esse senso de realidade, em detrimento das emoções. Porque o que é verdadeiro é o que é, irmãos, é o que é. Deus está conosco. Deus está no nosso meio, Ele está comigo e com você. Ele não nos desampara. E isso não é condicionado ao nosso estado emocional, financeiro, social. Ele está independente, inclusive do meu e do seu pecado. Se alegra comigo nisso. Porque Deus é presente. Assim como nós falamos que Ele não criou o mundo e se afastou dele, Jesus não veio, cumpriu a sua obra e se afastou dela. Pelo contrário, extremamente preocupado com cada um de nós, os seus discípulos, Ele envia o seu Espírito. Eu já estou me perdendo da mensagem. Então, isso é um sinal da preocupação divina, em que nós não nos sintamos sós. É um sinal, irmãos. Deus está conosco. Deus está conosco. Vamos lá. Eu falei Lucas 22, mas antes a gente vai ver Isaías 53.
texto extremamente conhecido, muito lido na Páscoa. Muito lido e compartilhado na Páscoa. Você acorda no domingo de Páscoa, o seu aplicativo da Bíblia já está lá, ó, Isaías 53. Toda Páscoa é assim. Do 1 ao versículo 11 diz o seguinte: quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como um renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homens de dores, e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado, e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. Nós o considerávamos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Deus fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse nenhum engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posterioridade. Prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho, o trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si a maldade deles. O santo, o rei, o homem-deus estava fadado a sofrer desprezo, humilhação, dor e morte, pela vontade de Deus de esmagá-lo, feri-lo, por causa das nossas maldades, por causa de mim e de você. Jesus Cristo, Filho de Deus, o homem que nasceu da Virgem, não merecia, porque não havia maldade nele. Os seus lábios não proferiram maldade. Tudo que ele fez foi santo, mesmo em meio ao desprezo. Ele foi um homem que, se nós estivéssemos lá, na mesma época que ele, provavelmente nós o desprezaríamos. E você pode pensar, Yuri, mas os discípulos não o desprezou. Quando ele foi crucificado, ele ficou sozinho. Desprezado até mesmo pelos seus. Desprezado muitas vezes por mim e por você. Mas ele se deu em nosso lugar. Fica meio fúnebre isso, né?
mas não é para ficar não, irmão, é para ficar alegre. Porque foi o meio que Deus fez de nos salvar. Foi o meio de Deus fazer um inocente sofrer para que nós tenhamos alegria. É fúnebre pensar porque a gente se sente culpado, do tipo, meu Deus, Jesus sofreu isso por causa de mim. Fato. Mas lembra que a gente acabou de ler? Ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Jesus não está triste comigo contando para vocês que ele sofreu por causa de nós. Muito pelo contrário, ele está feliz porque está vendo, olha o fruto do trabalho dele. Então, por favor, se alegre com Jesus. Amém? Lucas 22. A gente vai pular alguns textos, mas vamos lá. Cumprindo a profecia de Isaías, Jesus sofreu acusação. Versículos 2 e 3 diz o seguinte: os principais sacerdotes e os escribas procuravam um modo de matá-lo, mas tinham medo do povo. Estou lendo certo? Estou. Então, não, peraí. 22, 2 e 3. Espera aí rapidinho, gente. Não, 3 e 4. Então Satanás entrou em Judas, de sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. E ele foi combinar com os principais sacerdotes e com os guardas do templo de que forma entregaria Jesus. Ele foi desprezado. Versículo 22 e 24 diz o seguinte, do 22 ao 24. Porque, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai do homem por quem ele é traído. Então, eles começaram a perguntar uns aos outros, qual deles iria fazer aquilo. Então, Jesus também foi traído. Versículo 32 ao versículo 38, vai falar sobre Jesus sofrer escárnio. Desculpa, gente. Jesus sofreu escárnio e zombaria. E do versículo 44 ao versículo 47, nós temos a conclusão da obra de Jesus. Ah, gente, eu estava lendo errado mesmo. Desculpa. Mas vamos lá. Não riam de mim. Tem que me perdoar. Fala assim, está perdoado, irmão. Obrigado. Seu perdão. O capítulo 24, do versículo 44 ao 47. 23, do 44 ao 47. Diz o seguinte: já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol havia se escurecido e o véu do santuário se rasgou no meio. Então, exclamando em voz alta, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou, ou morreu. Quando o centurião viu o que havia acontecido, glorificou a Deus, dizendo: é verdade, este homem era justo. Quando Jesus conclui a sua obra redentora, algumas pessoas reconhecem, depois que ele morre, que ele era o Filho de Deus. Então Jesus, que deveria ser recebido com muito louvor, com muitos aplausos, com muita coisa boa, porque ele era aquele que pisaria na cabeça da serpente, no final das contas morreu crucificado. Jesus que tinha um caminho de glória e de honra, como nós vimos nas profecias ditas agora há pouco, ele morre por mim e por você. Mas não é morte em vão. Então, quando nós pensarmos no Natal, dezembro, filmes natalino, comércio, presentes, lembre-se que tudo isso só é possível porque Deus se fez homem. Deus caminhou com seus próprios pés no meio dos homens.
Deus cumpriu as suas profecias, se mostrando ser um Deus plenamente fiel. O Filho do Homem, Filho de Deus, totalmente homem, totalmente Deus, esteve no nosso meio. Foi tocado por pessoas, tocou em pessoas, pregou, ensinou, demonstrou que Deus é. Então, para nós que fomos resgatados por Jesus, alcançados por meio do seu Espírito, o Espírito de Deus, nós temos plenamente o contato com a divindade. Contato que jamais será tirado, independente do dia bom e do dia mau. Tudo isso porque Jesus consumou a sua obra. Jesus não deixou a obra dele em aberto, ele concluiu. Jesus concluiu a sua obra e ela não pode mais ser desfeita. Por isso, o que nós esperamos agora? Nós esperamos o seu retorno, o estabelecimento do seu reino eterno. E a pergunta que eu faço, e eu espero um sonoro sim dos irmãos, é a seguinte: se Deus foi fiel para cumprir as profecias acerca da vida do seu Filho, Ele é fiel para concluir ou completar, finalizar, realizar a obra que resta, a vinda de Cristo para o reino eterno? Gente, cadê o sonoro? Obrigado. Então a nossa estadia aqui agora não é mais uma estadia de, meu Deus, quem é aquele que vem para pisar na cabeça da serpente? Quem é aquele que vem para nos livrar da maldade? Não, não é mais essa. Ele já veio. A nossa caminhada agora é aguardando o dia em que o Senhor virá e estabelecerá o seu reino plenamente. Como diz em 1 Coríntios, ó morte, onde está a sua força ou o seu poder? Para nós, não mais, irmãos. Não existe mais morte para nós. As debilidades que nós temos agora são extremamente passageiras. Porque tudo que nós esperamos agora é o estabelecimento do reino. E essa caminhada até o estabelecimento do reino precisa ser alegre, confiante. Ó Deus, você sofreu agora. Precisa ser alegre, confiante e esperançosa. Onde estão os nossos olhos, irmãos? Se Deus é fiel para realizar uma parte da sua obra, Ele é fiel para completá-la completamente. E eis que agora nosso pensamento deve ser: quando, Senhor? Quando o Senhor virá? Quando enxugará dos nossos olhos as lágrimas? Ultimamente eu tenho falado com algumas pessoas que vêm comentar comigo que têm sofrido. Eu falo, gente, chora agora. Chora tudo o que tiver que chorar agora. Chora muito, sofre muito. Porque daqui a pouco a gente não vai saber o que é sofrimento. Daqui a pouco a gente não vai saber o que é isso. As lágrimas dos olhos serão secas. E se você não celebra isso, irmão, em nome de Jesus, pede a Deus ânimo, apesar dos intempéries. Para eu finalizar, a dinâmica da nossa vida, ela envolve, nesse momento, a debilidade da era presente e a certeza da glória futura. Então, como caminhamos? A gente escolhe. Ou você caminha, ou nós caminhamos, olhando apenas para as debilidades agora,
mesmo sabendo que, independente da forma que andamos, nós estaremos na glória futura, porque nós fomos salvos em Jesus, ou você já resolve caminhar, experimentando já aspectos do reino vindouro? Vamos ficar de pé? Eu não queria que a gente finalizasse esse culto de maneira fúnebre, irmãos. Sei que vocês planejaram. Mas eu não queria terminar de maneira fúnebre, porque apesar de lembrar da morte de Jesus, isso não deve ser visto de maneira fúnebre. Isso deve ser visto de maneira alegre, contente, de uma maneira que nós nos alegremos, porque Deus nos resgatou, porque Deus nos deu uma bendita esperança, porque agora nós somos um povo que caminha em luz e não em trevas, independente das nossas debilidades. Então, por favor, irmãos, se você tem falta de fé, ora aí no seu lugar, para Deus te encher de fé e de alegria. Após um anúncio da salvação que você recebeu, o mínimo é você ficar contente.